Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre o ofício do leitor segundo o Missal Romano. O Missal Romano traz aquilo que é essencial para a prática dos leitores na missa. Sempre que você tiver alguma dúvida com relação a como proceder durante a missa, é aqui que a gente encontra as indicações primordiais. É claro que existem outras muito mais amplas. Aqui é um tanto quanto sucinto, mas tem aquilo que é essencial. Antes de falar do ofício do leitor na missa, a partir do Missal Romano, eu quero ver com você que passa por aqui nesse canal e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, apertar o sininho que tem ali embaixo, você receberá as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo neste canal. Então, seja bem-vindo. E você que já é inscrito nesse canal, deixe sempre aí o seu comentário, suas observações, suas dúvidas, suas sugestões de tema para este canal. Se eu ainda não tratei, eu tratarei no momento oportuno. Então, as suas sugestões, elas são sempre muito bem-vindas. Então, vamos lá sobre o ofício de leitor na missa, segundo o Missal Romano. Comecemos, claro, pelos ritos iniciais. Lá no número 148 da Instrução Geral do Missal Romano, nós encontramos a seguinte observação. Na procissão para o altar, faltando o diácono, o leitor pode levar o livro dos evangelhos. Então, lembrando, sempre a prioridade numa celebração é do diácono. É claro que não são todas as celebrações que têm diácono, né? Diácono, em algumas celebrações nós temos diácono. Então, se há diácono numa celebração, a prioridade é do diácono, é ele que leva o livro. Então, não havendo diácono na procissão, o leitor pode levar o livro, seja o lecionário, seja o evangeliário. Talvez você pergunte, mas e os coroinhas, os acólitos? Não são eles que levam o livro? Segundo o Missal Romano, não. Quem leva ou é o diácono, ou é um leitor, aquele que vai proferir a leitura. E quando ele exerce essa função, o nome dele é librífero. Então, nesse caso, caminha à frente do sacerdote e se coloca junto com os demais. Ele vai caminhar à frente do sacerdote e junto com os demais ministros. Então, na procissão de entrada, à frente do sacerdote vai o librífero, o leitor, um dos leitores, que vai proclamar a leitura. Então, essa é a primeira recomendação aqui do ofício de leitor do Missal Romano, número 148. Número 149. Ao chegar ao altar, fazendo com o sacerdote a reverência devida, sobe ao altar, depõe sobre ele o livro dos evangelhos e se coloca junto com os demais ministros no presbitério. Então, vale aqui lembrar e reforçar alguns desses aspectos. Quando o leitor chega diante do altar, ele vai fazer a reverência. Vale lembrar que todos os que estão na procissão de entrada, ao chegar diante do altar, faz uma leve reverência para o altar antes de subir ao presbitério, onde vai permanecer. Então, isso não pode passar sem fazer reverência diante do altar. Já falei disso num outro vídeo, mas é bom reforçar aqui. Você está na procissão de entrada para a missa, seja leitor ou não, chegou diante do altar, faz uma leve reverência ou vênia e vai para o seu lugar. No caso aqui, a instrução do Missal Romano
diz que o leitor deve ficar no presbitério. A equipe de celebração deve ficar no presbitério. Não tem por que a equipe de celebração ficar fora do presbitério. É claro que há lugares que reserva-se os primeiros bancos para a equipe de celebração, ministros, leitores, salmistas, enfim. Mas o lugar correto da equipe de celebração é no presbitério. Então está aqui no missal romano. Faz a reverência devida, sobe ao presbitério. Se ele está levando o evangeliário, ele vai colocar o evangeliário sobre o altar. Se ele está levando o lecionário, que é o livro das leituras, ele vai colocar na mesa da palavra. São 2 livros. Aquele que ele estiver levando, ele vai colocar no seu devido lugar. O evangeliário sempre se coloca sobre o altar. E aí então ele vai, junto com os demais ministros, no presbitério, no seu lugar. Essa é a recomendação. Durante a liturgia da palavra, número 150 da Instrução Geral do Missal Romano, profere no ambão as leituras que precedem o Evangelho. Lembrando, o lugar de proferir as leituras é no ambão. O ambão também se chama mesa da palavra. Então tem esses 2 nomes, mesa da palavra ou ambão. A Instrução Geral do Missal Romano traz a palavra ambão, referindo à mesa onde vai ser proferida as leituras que precedem o Evangelho, aquelas que vêm antes do Evangelho, que é a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura. O Evangelho é sempre um diácono ou o presidente da celebração que proclama, ou um padre concelebrante, se o presidente autoriza ou pede que ele celebre. Geralmente é assim. Há padres concelebrantes, são eles ou ele que proclama o Evangelho. Há diácono na celebração. Se há diácono, indistintamente, é sempre o diácono que proclama o Evangelho. Mas as leituras precedentes, aí sim, são leitores escolhidos previamente. Não havendo salmista, pode proferir também o salmo. Outra coisa importante, às vezes isso acontece durante a semana. Quem profere a primeira leitura, não havendo alguém não havendo salmista, a pessoa que proclamou a primeira leitura pode em seguida também proclamar o salmo. Essa é a recomendação. É claro que se há mais pessoas, fica melhor distribuir as leituras para não ficar uma única pessoa fazendo todas as leituras. Então é sempre bom distribuir as leituras. Mas a Instrução Geral do Missal Romano pede que a pessoa que fez a primeira leitura, não havendo salmista, ela pode também proferir o salmo. Aqui uma outra ênfase é importante que existam salmistas. Os salmistas, eles devem ter uma preparação prévia para poder proclamar, recitar o salmo adequadamente, lembrando que o salmo é diferente da primeira leitura, é diferente da segunda, é diferente do Evangelho. A entonação que se dá na proclamação, na recitação do salmo é outra. Por isso é importante que se tenha salmista. Mas não havendo salmista, o leitor da primeira leitura faz também o salmo. Número 151. Na falta do diácono, depois que o sacerdote fez a introdução, o leitor pode proferir as intenções da oração universal, ou seja, as preces da comunidade. Então, depois da proclamação do Evangelho, da homilia, se for domingo, da profissão de fé, e se for durante a semana não tem profissão de fé, não tem o creio, então já vai direto para as preces. O leitor pode fazer as preces, um mesmo leitor, um único leitor. Agora, havendo diácono, é o diácono que faz as preces.
Veja que o diácono tem muita função na missa. Quando tem diácono, ele tem várias funções na missa, porque é essa a função de um diácono na missa. Número 152. Se não houver canto à entrada e à comunhão, e os fiéis não recitarem as antífonas propostas no missal, o leitor as proferirá no momento oportuno. Então, outra coisa importante, que é uma recomendação aqui. O leitor, ele pode proferir as antífonas. Por exemplo, resposta da oração eucarística. Se não tem projeção, se não tem folheto e a Assembleia não sabe as respostas, o leitor ele deve ler as respostas para a Assembleia responder. Isso é importante, porque às vezes é uma missa durante a semana, não tem canto, não tem projeção, não tem folheto. E aí, então, a Assembleia não consegue responder, não é oração eucarística número 2, é uma oração menos utilizada, e aí, então, a Assembleia não sabe a resposta. Nesse caso, é sempre importante que o leitor faça essa resposta para a Assembleia poder responder. Lembrando que aqui a gente não aparece a função do comentarista ou do comentador. Fala de leitor. Então, o leitor pode fazer essas funções dentro da missa. Isso é, então, o que a instrução do Missal Romano traz como orientação básica para os leitores na missa. Os ofícios de leitor. É intitulado esse tópico, esse item, esse capítulo aqui da instrução do Missal Romano, que vai do número 148 ao número 152. É claro que existem outras orientações, que aí então elas foram agregadas a essas de orientações litúrgicas para os leitores, que amplia a função, mas o básico é esse daqui. Cumprindo o que está aqui, você já está dentro daquilo que pede a liturgia. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção. Deixa aí o seu like, deixa também seus comentários. Espero que esse vídeo autorize comentários, porque tem alguns vídeos que fica desativado comentários, mas eles são muito bem-vindos. Então, até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.